Bom dia a todas e todos. Gostaria inicialmente de agradecer as coordenações dos núcleos especializados dos direitos da mulher e do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos, pelo convite para compor essa mesa de abertura desse evento tão importante que decorre de uma iniciativa de traduzir as recomendações gerais adotadas pelo Comitê para a Eliminação de Discriminação contra as Mulheres. É uma honra para mim fazer parte dessa mesa, com colegas, convidadas e convidados tão ilustres, a quem parabenizo, então, pela iniciativa. Eu acabei de me lembrar que eu não me apresentei, né? Eu já comecei dando bom dia e já agradecendo, então, só para me apresentar, meu nome é Mara, eu sou segunda subdefensora pública geral do Estado e aqui hoje represento, então, o defensor-geral, o Dr. Florisvaldo. Também, então, gostaria de agradecer à Escola da Defensoria, a EDEP, e parabenizar pela parceria com os núcleos, pela organização desse evento. Gostaria de cumprimentar todas as colegas que estão aqui hoje, as convidadas e os convidados. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui hoje, nos presenteando com as suas falas. Num ano tão difícil, né, para todos nós, um ano de isolamento social, distanciamento, é um ano em que as desigualdades de gênero e a violência contra a mulher apenas se tornou ainda mais evidente. Então, por um lado, felizmente, estamos hoje aqui juntos, desfrutando dessa oportunidade de adquirir e compartilhar conhecimento, né? Informação, que é a melhor arma para a gente reduzir desigualdades e reduzir violência, né? Que é buscando informação e tendo conhecimento de seus direitos. Por outro lado, infelizmente, ainda estamos aqui, e digo infelizmente porque em pleno século XXI ainda estamos aqui discutindo o direito de mulheres não serem discriminadas apenas pelo fato de serem mulheres. Por esse motivo, então, eu novamente parabenizo a todos vocês, a todos os envolvidos neste evento e agradeço imensamente o trabalho que todos vocês dedicam na defesa dos direitos de todas nós mulheres. Eu, infelizmente, não vou poder acompanhar os trabalhos de vocês durante todo o evento, em razão de outros compromissos, mas eu vou buscar ficar aqui o máximo que eu puder, enquanto eu puder estarei aqui, que eu também quero poder aproveitar e desfrutar um pouco do conhecimento de vocês. De toda forma, eu já aproveito para me despedir e desejar a todos vocês um excelente dia e bons debates. Obrigada. Defensora Mara, muito obrigada, né, por abrir a mesa. A gente fica muito feliz, né, de também ter uma subdefensora mulher aqui também trazendo, né, seu olhar, suas perspectivas. Então, bom dia a todas e todos. Eu sou Paula Machado, sou defensora pública. No momento eu estou como coordenadora do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres. Também fico muito feliz nesse Dia Internacional dos Direitos Humanos, nós estamos aqui, né, trazendo essa publicação, que é uma publicação feita a tantas mãos, né? Então, também já gostaria, desde já, agradecer, né, desde a Clínica de Direito Internacional, Direitos Humanos da Faculdade da USP, coordenada pelo professor André, que nos auxiliou também nas traduções, nas revisões, também ao Núcleo Especial de Cidadania e Direitos Humanos, defensor da Vias, defensora Fernanda e Letícia, que também, né, aí em parceria elaboramos esse documento. Claro, também, né, as defensoras Nália e Tatiana, do NUDEM, e também as estagiárias que hoje, né, são advogadas, Leila, Nara, Jennifer e Luciana, que nos auxiliaram, como a defensora Mara trouxe, ao apoio da EDEP, né, sempre também respondendo aos nossos prazos tão exíguos, tão rapidamente. Então, agradeço também o apoio para a publicação. Também as advogadas Gabriela, Juliana Moedo e Juliana Fontana, que são da USP de Ribeirão e também cederam já uma tradução da Recomendação Geral 35. E, claro, também a advogada Valéria Padijarijan e a professora Silvia Pimentel, que também gentilmente cederam, né, e autorizaram a publicação nesse documento também da Recomendação Geral 33, uma recomendação tão importante, né, ainda mais nesse momento em que vivemos, sobre o acesso das mulheres à justiça. E agradeço também gentilmente a professora Silvia Pimentel, que fez o prefácio nessa publicação, então para nós, né, muito importante. Agradeço também, né, aos familiares da artista Tarsila do Amaral, que também gentilmente cederam uma obra para fazer parte da capa dessa publicação. E
enfim, né, a todas e todos que elaboraram esse documento, que tem quase 400 páginas, né, são 37 recomendações gerais, que nós entendemos que é muito importante no sentido de que as recomendações gerais são uma ferramenta, né, tanto para implementação, né, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, mas também revelam, né, um sentido real, um alcance real dos tratados diante, né, da realidade, da vida de tantas meninas, adolescentes e mulheres que ainda hoje não têm uma vida digna e uma vida sem violência, né, ainda não têm um olhar sequer de cidadãs, né, em muitos momentos, em muitas horas, né, da nossa existência. A gente sabe que o direito não é neutro, né, o direito ele é antropocêntrico, então também na importância das recomendações gerais exatamente para ressignificar o direito e nos lembrar que o direito ele deve ser um instrumento de transformação social por uma sociedade mais justa e mais igualitária, né? Também a gente não pode deixar de falar que a pandemia, né, ainda torna mais importante a busca dessa igualdade, né, que a gente enfrente realmente as desigualdades de gênero e a importância das recomendações gerais nesse sentido também, né, de estimular que esses documentos e que a partir dessa produção esses documentos eles também sejam difundidos nacionalmente, localmente, né, como as próprias diretrizes das recomendações gerais nos propõem, nos desafiam, né? E também do ponto de vista da nossa atuação jurídica, as recomendações gerais são extremamente importantes. Inclusive, recentemente nós fizemos uma ação civil pública aqui no Núcleo, junto com a Defensoria Pública da União e com outras 10 defensorias públicas estaduais, exatamente trazendo como um dos argumentos diante de um entender nosso de violação aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, praticado pelo Ministério da Saúde. Um dos argumentos importantes foi a Recomendação Geral 24, né, que sempre nos traz a perspectiva de autonomia das mulheres, de direito à intimidade, de direito, né, de ser atendida na saúde sem ser discriminada, né? Então, é muito importante que a gente acesse, que a gente difunde, né, esses documentos tão importantes, essas normativas tão importantes. Então, espero aí a todos e todas um bom evento. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Letícia Avelar. Eu estou agora como coordenadora auxiliar do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública de São Paulo. É um prazer enorme estar aqui hoje nessa mesa de abertura desse evento tão importante, né, como a Mara ressaltou, realizado nesse ano tão difícil de pandemia, um ano que impôs novos desafios para todo mundo, inclusive no que se refere a essa nova forma de trabalhar, né, por meio remoto. Então, no meio de tantos desafios, é realmente uma alegria para nós ter conseguido organizar e realizar esse evento hoje. E aí aproveito para agradecer a todas e todos que tornaram esse evento possível. E um evento que conta também com as ilustres presenças aí da professora Silvia Pimentel, da doutora Ângela Pires Terto, do professor André de Carvalho Ramos, que nos deram a honra, né, de abrilhantar esse nosso evento hoje, que não por acaso é realizado no Dia Internacional dos Direitos Humanos, o dia em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa aniversário de 72 anos hoje, um evento que também se realiza em meio à campanha internacional dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, uma campanha que no Brasil tem início no dia 20 de novembro, né, o Dia da Consciência Negra. E aí, falando sobre violência contra as mulheres, acho importante trazer alguns dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foram atualizados em outubro desse ano, sobre violência contra a mulher durante a pandemia. Então, no primeiro semestre de 2020, embora tenha caído o número de registros nas delegacias, tenha sido reduzido em 9,9% os registros de agressões em decorrência de violência doméstica, aumentaram bastante os chamados para o 190, foi um aumento de 3,8% nos acionamentos da Polícia Militar em casos de violência doméstica, se comparado com o primeiro semestre do ano passado. Quer dizer, só nesse primeiro semestre desse ano foram 147.379 chamados de mulheres que estavam em situação de violência. Cresceram também nesse período os números de feminicídios. Então, no primeiro semestre de 2020, foram 648 vítimas de feminicídio, um aumento de 1,9% em relação ao mesmo período de 2019. Acho importante trazer esses dados, que são bastante preocupantes, porque eles
devem ser destacados, né, no meio dessa campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Revela o quanto esse debate é importante e o quanto ele ainda se faz essencial. Então, é para realizar esse debate sobre os direitos humanos das mulheres que estamos reunidos aqui hoje, para ouvir a professora Silvia, a doutora Ângela, o professor André, e também para lançar a tradução das recomendações gerais adotadas pelo Comitê para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres, um trabalho feito a muitas mãos, que contou com a ajuda inestimável da Clínica de Direito Internacional dos Direitos Humanos da Faculdade de Direito da USP, que é coordenada pelo professor André, e é importante dizer também, como já ressaltado pela Paulinha, né, que essa publicação da tradução dos comentários gerais conta com o prefácio da professora Silvia Pimentel. Então, é com muita alegria, muita satisfação que a gente está realizando esse evento hoje, com essas falas brilhantes que vamos ouvir aqui, com certeza muitos ensinamentos para nós, e para gerar essa reflexão que ainda se faz tão importante, e espero que todos consigam, todas e todas consigam também depois ler os comentários, a tradução dos comentários gerais, cuja importância foi aí ressaltada pela Paula na nossa atuação diária na Defensoria Pública e para outros atores também do sistema de justiça. Sem mais delongas, então, eu passo a palavra a Suhaile, agradeço mais uma vez a todas e todos que tornaram esse evento possível, aos palestrantes de hoje, a todas e todas que estão nos acompanhando. Muito obrigada. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de começar agradecendo o Núcleo de Direitos Humanos e o NUDEM pelo convite e pela parceria com a Clínica de Direito Internacional de Direitos Humanos da USP, que tem a coordenação do professor associado André de Carvalho Ramos e conta com o auxílio tanto do defensor público Davi Quintanilha, quanto da doutoranda Raquel da Cruz Lima, que também está aqui presente. Cumprimentar todas as mulheres da mesa, todos os convidados que vão poder dialogar conosco nessa manhã sobre um tema tão importante que é uma discussão sobre a garantia dos direitos das mulheres e como os comentários gerais sobre a CEDAW podem contribuir para a gente avançar nessa luta por igualdade de gênero. Então, nesse primeiro momento, eu queria agradecer mais uma vez a parceria da IDEP e da Defensoria Pública com a universidade, porque esse vínculo entre a academia e a defensoria é de extrema importância para repensarmos também a forma coletiva da Defensoria Pública de pensar a sua atuação, mas também da academia perceber qual é a sua função no avanço de determinados temas como a igualdade de gênero. A participação, então, de alunas e alunas na tradução dos comentários gerais do Comitê para a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher contribui não só, então, para a formação dessas estudantes, mas permite também que, no futuro, na sua atuação, elas passem a incorporar a normativa internacional de proteção dos direitos das mulheres. E, nesse momento, eu faço um agradecimento especial às alunas que contribuíram, Bruna Cieco, Giovana de Abreu, Carolina Pacheco, que tiveram uma extrema importância em permitir que esses comentários gerais fossem traduzidos. E queria lembrar também que os comentários, eles são resultado de toda uma construção histórica que se deu de uma atuação de mulheres e do movimento feminista, levantando a bandeira que direitos humanos é direito das mulheres. E mais do que isso, essa tradução, ela contou também, de algum modo, né, esses comentários gerais, contou de algum modo com a participação de mulheres brasileiras. Nós sabemos que a Conferência de Beijing, ela foi um marco importante para repensar toda a agenda internacional de proteção dos direitos das mulheres. Ela contou com a participação de mulheres como Lélia Gonzalez, que lideraram toda uma discussão de como o racismo marca a experiência de discriminação de mulheres. De modo que esses comentários gerais também contam com toda uma contribuição da sociedade civil, de mulheres brasileiras e de outras tantas mulheres do movimento feminista. Então, os comentários gerais, a Clínica Internacional de Direitos Humanos da USP entende que eles são um instrumento importante para subsidiar toda uma reflexão crítica sobre estratégias jurídicas e políticas que permitem, de um lado, ampliar a igualdade de gênero de mulheres e barrar retrocessos no momento que a gente vive. Como foi pontuado pela defensora Paula do NUDEM, a Defensoria Pública faz uso desse documento e dos comentários gerais na sua atuação, como foi quando comentou e estabeleceu uma nota técnica sobre a portaria 2.282 do Ministério da Saúde relacionada à interrupção da gravidez.
De outro modo, comentários relacionados em especial a direitos econômicos, sociais e culturais permitem não só a gente desnaturalizar uma noção de estereótipos de gênero, mas também construir uma agenda de luta que olhe também para aspectos redistributivos e injustiças redistributivas que afetam mulheres. Então, a Clínica Direitos Humanos agradece mais uma vez a parceria com a Defensoria, espera que essa parceria continue em novas traduções de comentários gerais em instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos e quer disponibilizar também para ajudar na divulgação desse material nos diversos espaços, para que mulheres possam fazer uso dele para subsidiar suas demandas para o direito internamente. Muito obrigada, eu espero que todo mundo tenha um evento super produtivo e que a gente possa aprender conjuntamente e debater novas estratégias de luta por direito à igualdade, por direitos e pela igualdade de gênero. Muito obrigada. Obrigada, Suhaili. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Nálida, eu sou defensora pública. Também estou na coordenação do Núcleo de Defesa e de Promoção dos Direitos das Mulheres, junto com a Paula. E agora, terminada essa mesa de abertura, a gente vai dar início vou apresentar a primeira expositora do dia, que é a professora Silvia Pimentel. Ela é professora doutora de Direito da PUC, São Paulo, coordenadora do Grupo de Pesquisa de Direito, Discriminação em Gênero e Igualdade, integrante do Comitê CEDAW da ONU dos anos de 2005 e 2016, e foi sua presidente em 2011 e 2012. É cofundadora do CLADEM, dentre outras coisas. Professora Silvia, a senhora tem a palavra por 15 minutos. Você me avisa uns 3 minutinhos antes para eu ir fazendo o fechamento, por favor? Pode deixar. Isso. Bom dia a todas. Bom dia, André. Bom dia, Paula, Nálida, Suhaili, Letícia e tantas outras queridas aí da Defensoria e outras pessoas que estejam conosco aqui no dia de hoje, nesse importante lançamento. Eu quero falar uma particularidade. Vocês não sabem do meu sonho desde que eu entrei no CEDAW, no Comitê CEDAW. Eu reconhecia a importância tão grande dessas recomendações gerais que um dos trabalhos maiores e o que eu mais dediquei o tempo de trabalhos internos foi exatamente no campo desta construção de recomendações gerais. Então, só para dizer, depois vamos falar sobre elas objetivamente, mas dizer que vocês, nesse trabalho aqui, vocês trazem uma contribuição muito grande a todos aqueles, né, que em nosso país efetivamente querem levar a sério, não é, a situação em que a mulher está presente na nossa sociedade, que ainda permite discriminações e violências ao nível do que sabemos. Não é verdade? Sabemos que é uma sociedade extremamente patriarcal, machista, capitalista, desigual, racista, não é? Que tem preconceitos inúmeros no que diz respeito a gênero, não é? O tema da identidade de gênero, não é? O tema da orientação sexual e N outros, né? Cada vez mais agora se fala da idade. Essa semana passada eu lia nos jornais informações assim impressionantes, como quem são os agressores dessas pessoas com maior idade, né? Pela primeira vez eu lia assim toda a matéria, não é? E a gente fica tão triste de saber que são as pessoas da própria casa, da mesma forma que são no caso da violência doméstica contra a mulher, e é por isso que nós registramos, mais uma vez, a importância de aqui no Brasil termos a Lei Maria da Penha, não é? Agora, a Lei Maria da Penha, ela se inspirou em muito na Convenção de Belém do Pará e se inspirou em muito na Convenção CEDAW e se inspirou em muito, não é? Sabe aonde? Se inspirou em muito nas recomendações do CEDAW. É bastante importante, por isso que está registrado lá ao início da sua publicação. O que eu queria dizer, porque algumas pessoas não entendem exatamente qual é o significado e por que tanta importância que damos, todos nós aqui, não é? a esse feito, né?
dessa tradução por vocês, não é? Porque elas são o resultado, não é, do trabalho do Comitê CEDAW na análise de relatórios dos Estados-parte e dos casos individuais, de onde se extraem as dificuldades e experiências dos Estados em seus esforços de dar cumprimento às obrigações contidas na Convenção CEDAW, na sigla em inglês, né? Podem ser consideradas, portanto, aquilo que eu gosto muito de falar, resultado da interpretação viva e dialógica desse instrumento internacional de proteção aos direitos da mulher. Como às vezes eu brinco, é a nossa Carta Magna Internacional. Trata-se de uma interpretação viva, pois emerge da aplicação concreta de normas gerais e abstratas, contidas na Convenção CEDAW, levando em consideração, precisamente, os limites, dificuldades e desafios dessa aplicação nos mais diferentes contextos nacionais e regionais. Você sabe que elaborar qualquer lei, se a pessoa está com muita seriedade fazendo isso, se o grupo, sejam os constituintes, sejam os nossos legisladores, é um grande desafio. Imaginemos, então, em termos de nível internacional, em que se nós temos tanta desigualdade no nosso país, e principalmente tantas diferenças, né? Imaginem, então, se nós vamos tratar do mundo o quão, de fato, é necessária esta linguagem geral e abstrata, muito bem elaborada, para ter condições de captar, certo? Toda a dramaticidade até, muitas vezes, da nossa condição da mulher, usando uma palavra famosa, não é? Que é o estudo de Simone de Beauvoir, né? O estudo sobre a condição das mulheres, né? O famoso segundo sexo. Bem, vejam, então elas representam exatamente o resultado daqueles aprendizados, né, dos componentes desse Comitê CEDAW, exatamente no exercício e na aplicação desses preceitos, como já mencionei, aos casos específicos, à realidade. E o que mais me encanta aqui, quero chamar a atenção nisso, é que, sabem, eu sou professora de Direito, inclusive da área de Filosofia do Direito. E a área da interpretação, eu acho que é uma das áreas mais lindas do direito, né? E das mais, né, sutis, né? E, ao mesmo tempo, nos exigindo esforços muito grandes, né? Vocês me desculpem que eu tenho uma cachorrada e vieram medir a água, a luz, gás, alguma coisa assim. Olha aí, é demais. Desculpem. E não dá para eu desligar, né? Porque sou eu mesmo que estou falando. Certo? Então, o que eu queria chamar a atenção, como então professora de Filosofia do Direito, é que nós estamos, né, e fazemos, e eu vi tudo aquilo que eu estudei durante tantos anos, né, da importância, né, principalmente a partir de Gadamer, né, de que a interpretação de uma norma geral ela seja feita exatamente nessa relação dialética do fato específico, da singularidade daquele fato, para o qual a norma, então, estaria sendo aplicada. Não é? Então, é aí, né, que eu quero dizer que reside esta riqueza. Por quê? Foi a partir dessas experiências, não é? Muitas vezes dificultosas, que chegavam a causar na gente dificuldades, não é? Inclusive, às vezes, algumas angústias, em pessoas como eu, né, que vieram do movimento de mulheres, estavam lá inteiramente, né, na sua integridade, inclusive sofrendo em determinadas situações e buscando verificar qual é a linguagem, de que maneira nós vamos nos comportar, seja nessas reuniões, não é, que eram chamadas de diálogo construtivo, em que nós, após a análise desses relatórios dos Estados-partes, nós fazíamos esse diálogo. Era a partir dele, né, é que nós fazíamos as recomendações específicas, chamadas aqui em português e em espanhol de observações finais, né? Na nossa língua e na língua espanhola, essas recomendações gerais não se confundem com essas específicas. Quero chamar a atenção disso. As específicas, não é? Elas são feitas após cada apresentação. E aqui eu quero ressaltar o papel de vocês, quero ressaltar o papel
inclusive das ONGs, porque em termos de espírito, dentro de todo o aparato do governo do Brasil e no caso de São Paulo, eu quero dizer que nós, do movimento social, sentimos muito especialmente, e nós, mulheres militantes feministas, sentimos muito especialmente com este órgão, que é um órgão, um aparelho de Estado, que são vocês, Defensoria, algo, não é, de uma relação afetiva, efetivamente. E por quê? Porque vocês estão, nós sentimos, muito, muito próximas, né, do que nós estamos buscando. Felizmente, vocês não estão sozinhas, né? Nós estamos vendo, preciso fazer justiça cada vez mais, né? Mulheres assim, maravilhosas como vocês, seja no Ministério Público, seja na magistratura, não é verdade? E em outros espaços que são tão importantes para nós mulheres. Porque eu vejo que não se confundem. Existimos nós, as mulheres, que estamos na sociedade, cada vez mais, inclusive nesse século XXI, trazendo uma diversidade e uma pluralidade extraordinárias. Eu quero aqui ressaltar, né, a riqueza que o movimento negro de mulheres, né, o movimento de mulheres, ela está trazendo uma quantidade de estudos, de aportes, de falas que nos estão fazendo escutar mais do que ouvir, não é? E estão fazendo crescer, né, a proposta nossa feminista de efetivamente um não à discriminação e à violência e um sim, não é? E um sim à vivência, né, efetiva de todos os direitos que nós, não só nós mulheres, mas nós, homens e mulheres do mundo, estamos buscando construir. E quero falar aqui hoje, 10 de dezembro, lembrando, sim, que eu respeito muito e considero, não é, de suprema importância na história da humanidade a criação da ONU em 45, na verdade, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não é? E depois, não é, aquele conjunto que foi o desdobrar-se, não é, desta declaração, mas aí já em termos de normas, pactos e convenções vinculantes aos Estados-partes. Então, aqui só para finalizar, o que eu gostaria de dizer é muito importante salientar-se que grande parte das pessoas, dos estudantes e das estudantes brasileiras, futuros profissionais do direito, não é, muitos, grande parte, não conta, não é, com a oportunidade, que eu acho fundamental, de efetivamente conhecerem, não é, a contribuição, que é enorme, não é, de um sistema internacional de proteção dos direitos humanos que a Organização das Nações Unidas é capaz de nos ofertar. E aqui aquela sugestão, né, a minha sugestão é que eu digo a vocês, não é apenas a Convenção da Mulher, que agora na mão, e eu quero que muitos brasileiros, eu desejo a vocês, Paula, Letícia, Nálida, André, que vocês tenham fôlego para encontrar uma forma, isso, você sabe que eu já também lancei outras coisas, eu nunca tive esse fôlego, se vocês tiverem, depois vocês até me ensinem, para realmente fazer multiplicar, não é? Tem que fazer multiplicar. Isso daqui está aqui em São Paulo, sendo lançado, mas isso tem que ir para todo o nosso Brasil, né? Porque, insisto, acho que um dos pontos que nós todos devemos começar a pensar é da necessidade de termos nos currículos das faculdades de direito, independente de outras faculdades e outros, mas vamos, por enquanto, fechar nisso, eu acho, direitos humanos nestas perspectivas, né, efetivamente diversas e que não captem a dimensão da mulher, a dimensão de gênero, como algo que vem junto, já que estamos falando de direitos humanos, né? Aqui eu preciso insistir. Nós temos que ter clareza. Eu quero falar muito especialmente para algumas pessoas, homens e mulheres, talvez homens com grifos, né? Mas mulheres também, que têm dificuldade, efetivamente,
de captar que ainda existe um nível de discriminação muito grande em relação às nós mulheres, né? Principalmente profissionais, né? Principalmente profissionais que não são capazes de sair de si próprios para enxergar o outro. E são, quando falo outro, essas várias outras pessoas do mundo e do nosso Brasil, e estamos hoje especialmente falando na situação dessas várias mulheres que não são como nós, profissionais de direito, estão na PUC, estão na Defensoria, estão na UFS, professor aí, no caso, um homem. Não é verdade? As pessoas precisam ser muito estimuladas e convidadas para saírem desse seu mundinho, que torna impossível a eles entender que pessoas muito próximas a eles, a essa pessoa, né? Esse eu que eu estou dizendo, eles têm condições de vida absolutamente execráveis, não é? Abaixo de qualquer limiar de respeito à dignidade da pessoa. Então, eu quero encerrar hoje, dia 10 de dezembro, não é? Exatamente falando da importância de uma palavra que tem alguns que dizem: essa turma dos direitos humanos fala tanto em dignidade que está quase que neutralizando o valor disso. Não, nós falamos bastante, precisamos continuar falando, mas precisamos conseguir encontrar um jeito de que certas cabeças duras entendam a importância de que se fale em direitos humanos, entendam o que acontece quando as pessoas se retraem contra direitos humanos. Elas estão, muitas das vezes, praticamente exatamente esse construto social de resistência a uma transformação no que diz respeito exatamente à igualdade de todas as pessoas em termos de condições, oportunidades, direitos, e eu diria o quê? Inclusive a felicidade, não é verdade? A última frase que eu vou usar aqui, e eu estou olhando aqui atrás do meu computador, e eu quero só contar para vocês. Me desculpem essa particularidade, mas acho que veio a calhar. Em 1998, exatamente em Nova York, no dia 10 de dezembro, havia uma grande comemoração, e eram 50 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E eu quero dizer a vocês que nós, do CLADEI, se me permite, eu vou até pegar aqui, tá? Eu vou pegar, vocês vão achar muita graça. Vocês veem que isso não estava imaginado, senão já teria tornado possível. Nós, do CLADEI, nós fizemos o seguinte: nós organizamos, durante meses, uma carta às Nações Unidas, em que nós fazíamos um exercício procurando mostrar que a neutralidade da linguagem da Declaração Universal dos Direitos Humanos impedia muitas e muitos a enxergarem que nós, mulheres, compomos todos esses seres humanos que algumas línguas, como no francês e no espanhol, é l'homme mesmo. Tá? Você sabe, no francês, é l'homme, o homem. E é para entender que o homem capta o homem e a mulher, parari, parará e ponto final. Então, nós fizemos algo que até causou um certo mal-estar. O CLADEI, você sabe, Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher. Em 98, e eu, por alguma razão, fui a escolhida a levar, e entregar e a falar, tá? E o que aconteceu? Nós dissemos o seguinte: sem as mulheres, os direitos não são humanos. A nossa era campanha, mas nós levamos uma declaração universal na perspectiva da mulher, isso escrita. Se vocês tiverem interesse, eu tenho aqui, é claro, outras nós do CLADEI, e talvez outras pessoas tenham, e vocês vejam, né? É algo que eu considero histórico, causou reações dentro do próprio feminismo, entendendo que nós estaríamos investindo quanto o grande baluarte que a civilização ocidental criou em termos de direito e respeito à dignidade humana. Incrível que ver verdadeiras feministas, grandes amigas minhas, que até depois foram minhas colegas de outros países, lá no Comitê CEDAW, em Nova York e Genebra, elas, na época, ficaram muito desconfortáveis
com essa proposta do Cladim, né? Eu vou fazer chegar a vocês e vocês vejam. Eu acho que nós temos, e ainda estamos em pleno século XXI, tendo que chamar a atenção. Direitos de todos não é esse masculino não. É algo muito ampliado em termos de ser humano e para captar não só essa bipolaridade que, em termos quantitativos, é realmente o que ocorre, né? Homens e mulheres, mas para captar, não é? Não como desvio, mas como realidades de fato, essa é a nossa percepção, como sei que é de vocês, uma série de outras, não é? Situações e de forma, né, das pessoas se apresentarem, não é verdade? E de se sentirem, não é? As pessoas efetivamente, muitas delas, nascem com sexo biológico mulher ou um sexo biológico homem, e os estudos mostram, é impressionante, desde pequeninas, elas já começam a demonstrar que elas se sentem mulheres ou se sentem homens, não de acordo com o seu sexo biológico. Então, eu vou encerrar por aqui, mas o que eu quero dizer, porque eu destaquei isso, o que eu também, se me permitem, compartilhar essa alegria, foi essa recomendação 28, que é mencionada aí no prefácio, não é? Essa recomendação 28, que é sobre o artigo 2 da Convenção CEDAW, ela é muito importante, porque esse artigo 2 é exatamente aquele que versa sobre a obrigação dos Estados-partes em serem efetivamente, né, realizadores de políticas públicas, de leis, e tudo o que necessário for para criar condições a essa igualdade. E essa nossa 28, ela é cerne para um bom entendimento da Convenção CEDAW, ela fala em sanções e ela fala em reparação, né? É muito, muito interessante. Eu convidaria a todas as pessoas que, ao se acercarem, então, da nossa convenção, vocês, com muita atenção, deem atenção a essa 28. Bem, e só para, então, contar para vocês, terminando, essa 28, eu entrei em 2005, como vocês disseram, e 2 anos depois, acho que era 2007, né, estava lá, construiu-se um grupo para a elaboração dessa 28. E quem foi o coordenador dela foi o Kees Flinterman, um grande professor de Direitos Humanos da Faculdade de Utrecht, lá na Holanda. Tá? E eu me candidatei para que eu queria ser, então, também do grupo, eu fui. E você sabe o que aconteceu? Eu procurei segurar, e o Flinterman, que era o coordenador, presidente dessa comissão, desse grupo de estudos, ele muito aberto, mas fui eu aquela que levou o tema e que segurei e que consegui. Por isso eu queria que vocês, com bastante atenção, vocês todos que vão se acercar dessas traduções, leiam, não é? Essa recomendação 10, porque é a primeira do Comitê CEDAW e é uma das primeiras no aparato internacional de proteção dos direitos humanos da ONU. Não é a primeira, é uma das primeiras, porque, inclusive, nós nos inspiramos, e eu acho que ainda fomos além do Comitê PIDESC, como a gente chama, que é aquele que trata dos direitos econômicos, sociais e culturais. Então, acho que ainda fomos além. Então, essa linguagem, quando nós fazemos abertura exatamente à temática de orientação sexual, né, identidade de gênero, e fazemos abertura à temática, né, com bastante força do tema da raça e de outras igualdades, inclusive da idade, é algo que marcou muito a atuação. Isso foi em 2010. Isso, então, demorou 3, 4 anos, porque tivemos momentos históricos de tensões fortíssimas, que qualquer dia a gente, num outro momento, que não seria apropriado trazer alguns desses momentos, porque eu acho que são momentos históricos. Tá? São momentos históricos que mostram nós, quando mulheres, aliás, quando todas as pessoas do mundo e grupos, para avançar, necessita, às vezes, não só força, mas até coragem, né? E o enfrentamento de situações que, por vezes, são duras e até bastante desconfortáveis. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês, parabéns, parabéns, André, de você ter se somado aí à Defensoria da maneira como fez, tá? Eu sei bem, não é?
tão atuante com o seu grupo, com os estudantes, inclusive, para fazerem um trabalho desse. Né? Parabéns e, principalmente, encontrem uma maneira de que as pessoas, de fato, tenham acesso e se sintam efetivamente convidadas a conhecer este belo trabalho de vocês. Obrigada pelo convite de estar aqui nesse momento. Um beijo a cada um de vocês. Muito obrigada, professora Silvia. É sempre um prazer ouvi-la. A gente está recebendo muitos elogios no chat do YouTube, muitos elogios nos grupos sociais de celulares. As pessoas sempre adoram ouvi-la. Mas de sua fala, queria só ressaltar a importância, né, desse momento também para mim. Especificamente, ela se reflete um pouco, né, no reforço de que as mulheres elas têm que ser reconhecidas como sujeitos de direitos no nível internacional, em que, obviamente, né, a gente está naquele ponto de reconhecimento da insuficiência da igualdade no plano abstrato, no seu sentido abstrato, e a gente busca, né, e almeja essa igualdade, na verdade, como ponto de chegada, né, como resultado. Diria que essas recomendações do comitê, elas têm orientado o nosso trabalho, com certeza. Elas têm orientado também a nossa prática feminista. Diria da importância da recomendação 35, por exemplo, né, onde apesar de nós, às vezes, ainda recebermos essa pecha, né, que é muito diminutiva, assim, da nossa luta, do nosso enfrentamento à igualdade de gênero, que é de feminista punitivista, a gente está bem em consonância com a recomendação CIDAL 35, por exemplo, em que se reconhece a insuficiência da resposta penal como forma de enfrentamento à violência, e se reconhece de forma explícita que, na verdade, existe uma relação de circularidade entre violência e discriminação, que não há como enfrentar a violência de gênero, dar respostas concretas a ela, sem que a gente enfrente a desigualdade contra as mulheres, né, num plano maior. E reconhece ainda que a violência contra as mulheres ela não é fruto de comportamentos interpessoais e nem individuais, né, de alguns homens, mas é fruto de uma estrutura e que o Estado tem um dever no enfrentamento dessa estrutura, né? Tanto que a recomendação ainda estabelece de modo explícito os deveres de devida diligência para o Estado e os deveres e a garantia das mulheres de uma vida sem violência. Destacaria ainda a importância da recomendação CIDAL 33, né, que trata especificamente do acesso à justiça às mulheres, e do reconhecimento de que esses estereótipos, esses estigmas de gênero que fazem parte ainda do sistema de justiça formal, eles impedem que as mulheres tenham acesso à justiça em igualdade de condições com os homens, né? E que, inclusive, esses estereótipos, esses estigmas tradicionais de gênero, eles impedem, inclusive, que as mulheres tenham acesso a um juiz imparcial, né? Se a atuação, o fazer prático dos operadores de direito ainda é informado por esses estereótipos e por esses estigmas. A partir daí, seja de modo dito ou de modo não dito, né, surgem categorias emergentes como a legítima defesa da honra, ou como a senhora já ressaltou em vários estudos, a categoria de mulher honesta, né, como a única digna de proteção em crimes de natureza sexual, e agora, mais recentemente, como o patriarcado se atualiza de forma rápida, a categoria do estupro culposo. Enfim, acho que para a gente, né, essa recomendação 33, que destaca não só o modo como esses estereótipos informam a atuação, inclusive, dos próprios profissionais que fazem parte do sistema de justiça, ela ressalta também, como a senhora bem disse, a necessidade da gente reconhecer que outras opressões, quando elas interagem com a opressão de gênero, né, como raça, idade, procedência geográfica, elas também podem impedir com que diferentes mulheres tenham acesso à justiça de forma igual, né, e pode produzir desigualdade entre as próprias mulheres.
Então, acho que fica para a gente essa mensagem, né, para o nosso fazer, para o nosso atuar, enquanto defensores e defensoras públicas comprometidos com a atuação revolucionária, da importância dessas recomendações, e também ficou uma mensagem para a própria defensoria, como instituição, uma mensagem que é expressa, que é explícita na própria recomendação 33, da necessidade de propiciar acesso à justiça a essas mulheres. Então é isso, de minha parte, só agradecer, acho que a professora Silvia quer fazer um comentário final, antes de passar a palavra para a Fernanda, mas só para finalizar, dizendo que é importante, né, que essas recomendações façam parte da nossa gramática de atuação como missão institucional da Defensoria de Promoção dos Direitos Humanos, que está presente na própria Constituição. Obrigada. Obrigada, Nálida. Eu queria fazer alguma coisa que eu não me perdoo de não ter feito desde o início, é dizer que quem escreveu comigo esse prefácio foi Adriana Gregorucci, uma ex-aluna, uma assistente minha voluntária na PUC, em Filosofia do Direito, e ela é, inclusive, né, doutoranda hoje pela Fundação Getúlio Vargas, tem a oportunidade de trabalhar com a professora Andréa de Ramos Carvalho também tão proximamente, não é verdade? E teve a oportunidade de estar comigo mais uma vez no CEDO, e quero então dizer para vocês, inclusive no momento, porque fui eu a coordenadora da 33, que eu também esqueci, e esqueci da 35, porque eu tinha 15 minutos, né? Peço desculpas, então, Adriana, não foi só você que eu não coloquei. Não pus a 33, que vocês sabem, a querida do coração, na verdade, e a 35, que a gente também fez parte do grupo que elaborou. Então, como vem, peço mil perdões, Adriana, e a vocês também, que não podia deixar de chamar a atenção de Adriana, que não só nesse momento, mas em vários outros, dessa nossa construção do feminismo, tem sido com alunas, ex-alunas, jovens feministas da PUC, que eu acho que me mantiveram até hoje, né, com 80 anos, assim, com essa vontade de prosseguir. Obrigada. Então, dando aqui continuidade aos nossos trabalhos, bom dia a todas e todos. Eu sou Fernanda, sou defensora pública, coordenadora auxiliar do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos. Quero, só complementando a professora Silvia, falar que a Adriana também foi nossa estagiária na Defensoria e e uma pessoa fantástica que muito nos ensina, e a Defensoria tem esse privilégio de atrair pessoas tão legais e que fazem com que nosso aprendizado seja constante. Então, vou aqui apresentar a Ângela Pires Terto, que vai ser a próxima palestrante. A Ângela é assessora de Direitos Humanos do Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas para os Direitos Humanos, doutora em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacional pela Universidade de Brasília, possui graduação em Direito pela Universidade de Brasília, com especialização em Direitos Humanos e Processos de Democratização pela Universidade do Chile, mestrado em Direito Internacional dos Direitos Humanos e Direito Humanitário pela Universidade de Essex, do Reino Unido. Ângela, você está com a palavra, então, por 15 minutos. Muito obrigada, Fernanda. Queria iniciar saudando a todas, todos e todes, e nem sei por onde começar também as minhas saudações individuais, porque realmente é um painel que tem várias pessoas que admiro, a começar pela professora Silvia Pimentel. Obrigada por todo o seu engajamento, e fico muito feliz em estar compartilhando aqui esse evento de lançamento das recomendações, e agradecer a todo o trabalho da Defensoria Pública de São Paulo, a partir de seus núcleos, a partir da escola, parabenizar por essa iniciativa de tradução das várias recomendações dos mecanismos de direitos humanos, e em especial hoje as recomendações do Comitê da ONU para a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres. Em especial, quero saudar o Davi Quintiliano, que
fez toda a articulação comigo, saudar o professor André Ramos, e que vai falar na sequência, também obrigada, né, por todo o seu compromisso com os direitos humanos, e eu falo aqui na minha capacidade de assessora de direitos humanos do Escritório da ONU no Brasil, e também pelo Alto Comissariado de Direitos Humanos, que não tem um escritório aqui no Brasil. Acaba que eu tenho uma equipe bem pequena aqui no Brasil para trabalhar os temas de direitos humanos, mas uma equipe muito dedicada também. Eu queria, então, saudar a todos que nos assistem. Hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, é um dia de celebrar, mas também um dia da gente refletir sobre todos os desafios que temos pela frente. Coincide com os 16 dias de ativismo contra a violência, pelo fim da violência contra as mulheres, e por isso também essa iniciativa é muito importante hoje. Eu queria focar a minha fala no trabalho do comitê e principalmente na importância dos diversos atores aqui no Brasil de utilizarem mais não só o comitê para envio de denúncias, né, mas principalmente para utilizar todas as contribuições do comitê, seja as suas recomendações específicas ao Brasil, mas principalmente as recomendações que já foram mencionadas, e é o que está sendo lançado aqui hoje, as recomendações que interpretam as disposições da Convenção. E eu digo isso porque, infelizmente, ainda hoje elas são pouco conhecidas por todos. Então, a gente precisa saudar muito essa iniciativa de tradução ao português, porque aproxima de todos os atores aqui no Brasil essas formulações. O comitê da ONU, CEDAW, e aí eu vou me referir a partir de agora somente CEDAW, para não ter que falar todo o nome completo, né? Ele é o órgão autorizado a realizar a interpretação da Convenção. E é muito importante a gente ter essas interpretações por vários motivos. Primeiro, porque o texto da Convenção é um texto mais sucinto, né? Então, assim, é uma norma, né, que foi incorporada pelo ordenamento jurídico brasileiro e que, com todos os avanços que tivemos na sociedade, que trazem, inclusive, outros problemas para a discussão, ter um órgão que consegue refletir e evidenciar como essas disposições elas se aplicam à realidade é muito importante. E aqui eu gostaria de destacar, dentre as várias recomendações trazidas pela CEDAW, gostaria de destacar principalmente porque acabamos de ter eleições municipais no Brasil e acabamos de ver também uma série de violências políticas perpetradas contra mulheres candidatas e mulheres eleitas, sejam as já eleitas, várias deputadas que hoje estão no curso de seus mandatos, várias candidatas que colocaram e fizeram campanhas bonitas em prol, trazendo toda uma proposta em prol dos direitos humanos, mas que foram vítimas de ataques machistas, sexistas, racistas, inclusive, e que têm sofrido até hoje. Então, desde já me solidarizo. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias, nesse momento, faz uma reunião sobre essa temática, inclusive com destaque para as mulheres negras, candidatas e eleitas, e realmente é algo muito preocupante. E aí eu gostaria de destacar, de fato, a recomendação da CEDAW nessa temática, que é a recomendação número 23, já bastante antiga, inclusive, de 97, mas que vai ressaltar
interpreta o artigo 7º da Convenção e vai convocar os estados, e aí o Estado, né, nessa compreensão mais ampla do que é o Estado, que não é somente executivo, que é legislativo também, é judiciário, no caso do Brasil, é Ministério Público, é Defensoria Pública, para que todos os agentes, eles atuem, sim, para garantir o exercício político das mulheres, que por todo o histórico, por toda por todo o impacto da exclusão, toda a carga que o patriarcado coloca sobre as mulheres, que as relega, né, nos relega a espaços de uma atuação mais no âmbito doméstico somente, e quando essas mulheres ousam, né, porque infelizmente hoje em dia, né, a gente tem que dizer que as mulheres ousam, porque ainda existe toda essa barreira sobre as mulheres, elas são vítimas de toda essa violência que ocorre de diversas formas, né? Não somente em termos de violência física, que acaba com, inclusive, assassinatos, né? E aí lamentar o assassinato de várias mulheres candidatas e eleitas nesse sentido, que tivemos recentemente, e para destacar aqui, né, a Leila Arruda, que foi ex-candidata à prefeitura de Curralinho, no Pará, dentre várias outras que foram vítimas da violência, né? A gente fez 1000 dias do assassinato de Marielle Franco. Então, eu queria muito destacar essa importância dos diversos atores estarem engajados para tornarem realmente a participação política das mulheres possível. E aí a CEDAW, ela traz na sua interpretação essa questão muito forte. Então, qual que é a responsabilidade dos estados? Não é somente em termos de ter uma legislação que diga que as mulheres também podem participar de processos políticos, de processos eletivos, mas sim adotar políticas, adotar medidas que realmente possibilitem que essas mulheres concorram a esses espaços, e não só concorram, que elas possam exercer os mandatos para os quais elas foram eleitas. E isso implica, e aí falando em todo o sistema de justiça, da atuação do sistema de justiça, que quando a gente tem situações de violências, que esses casos realmente eles sejam levados adiante. A gente escuta relatos de candidatas ou mesmo de mulheres que estão ocupando hoje cargos eletivos, de levar e tentarem fazer ocorrências policiais e não serem levadas a sério. Ou mesmo de casos que ficam parados, sem andamento, apesar de uma série de evidências, enfim. Então, eu ressalto a importância de usar essas interpretações, inclusive para dar forças a toda a argumentação que o sistema de justiça, a partir seja da Defensoria, seja Ministérios Públicos, seja o próprio Judiciário, em prol do cumprimento dessa obrigação de garantir o exercício da vida política, né, pelas mulheres. E aí, para finalizar minha fala, eu queria só destacar que hoje o Brasil ele está no exame do seu relato, está sendo examinado pela CEDAW com relação ao cumprimento das suas obrigações. Agora, em novembro, a CEDAW adotou uma série de perguntas que já foi informado ao governo brasileiro que serão feitas essas perguntas, o governo tem que produzir o seu informe, e é muito interessante que a CEDAW se ateve principalmente ao impacto da Covid, porque eu acho que a Covid impactou a todos e todas, e para as mulheres
foi um pacto muito maior, e principalmente mulheres, e aí considerando todas as interseccionalidades, mulheres negras, mulheres indígenas, quilombolas, lésbicas, trans, enfim. Então, queria chamar atenção para esse fato e, enfim, me colocar à disposição, saudar a todos pela iniciativa. Obrigada. Muito obrigado, Ângela. Achei muito interessante na sua fala você chamar atenção para a questão da participação política das mulheres e também para o conservadorismo que a gente nota, né, no mundo jurídico. Acho que esse também é um papel importantíssimo da Defensoria na divulgação e no uso mesmo dessas recomendações nas nossas peças, porque, embora a gente tenha muitos avanços legislativos e bastante densidade, né, nesse sentido, como o machismo é estrutural e estruturante na nossa sociedade, o que a gente nota é que o sistema de justiça é marcado por estereótipos e preconceitos de gênero que afetam totalmente a vida das mulheres, né? O que podemos ver quando a gente olha para a área penal, o tratamento de maior rigor às mulheres, em detrimento dos homens, por não corresponderem a certos estereótipos. Também um tema que a Defensoria, nós como defensoras e defensoras nos deparamos bastante, que é o olhar preconceituoso e estereotipado em relação às mulheres em situação de rua, a quem não se permite exercer sua maternidade muitas vezes e que são destituídas do poder familiar simplesmente por estarem nessa condição. Então, acho que também a recomendação, aí principalmente uma atenção para a recomendação 33, que fala sobre o acesso das mulheres à justiça, ela chama atenção para isso, o papel na educação e conscientização sobre os estereótipos de gênero no sistema de justiça. E eu acho que a Defensoria tem um papel essencial nisso, porque o que eu sinto é que a gente é pioneiro assim, no sistema de justiça quando traz essa argumentação. Muitas vezes somos desestimulados a trazer, lá vem esse pessoal escrever de direitos humanos e ninguém vai ler. Mas eu tenho muito orgulho de fazer parte desse pessoal dos direitos humanos que vai colocar, sim, isso nas peças, vai chamar atenção para isso. E acho que esse é um papel fundamental nosso de dar mesmo... buscar a implementação dessas recomendações, porque o que a gente nota é isso, a gente avança muito em termos legislativos, né, nas eleições mesmo isso foi visto, né, temos hoje fomenta a maior participação das mulheres na política, e quando a gente olha o retrato final de quantas mulheres foram efetivamente eleitas, ainda temos um resultado muito aquém do que deveríamos ter pelo número de mulheres na sociedade. Fora o desgaste, né, pessoal dessas mulheres que se propõem a estar nesse papel, né, se propõem a estar rompendo mais uma vez os estereótipos de gênero. Então, achei super importante você trazer isso na sua fala, te agradeço muito e vamos então agora para a próxima mesa, eu vou passar a palavra para a Raquel. Obrigada, Fernanda. Bom dia para todas as pessoas que estão acompanhando a gente. Para começar, então, vou passar a palavra para o professor André de Carvalho Ramos, que é professor da Faculdade de Direito da USP e procurador regional da República. O professor André foi secretário de Direitos Humanos da Procuradoria-Geral da República de 2017 a 2019, e ele é supervisor acadêmico da Clínica de Direito Internacional dos Direitos Humanos da Faculdade de Direito da USP, e com muita honra é também o meu orientador de doutorado também na Faculdade de Direito da USP. Então, professor André, a palavra está com o senhor agora. Bom dia a todas e todos, cumprimentando aqui especialmente a Raquel, aqui nossa presidente de mesa. Gostaria de agradecer a todas e todos que tornaram possível essa iniciativa, ao doutor Florisvaldo, o defensor público geral, ao doutor Guilherme Pitina, que é o diretor da Escola da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, também, claro, ao Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, nas pessoas da Nálida e da Paula, ao Núcleo de Direitos Humanos, nas pessoas do Davi, da Letícia e da Fernanda, e aqui também o meu agradecimento especial às coordenadoras da clínica da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Clínica de Direito Internacional dos Direitos Humanos, a Suhaili,
à Raquel e ao Davi. Em nome desses três, eu gostaria também de agradecer aos alunos, às alunas que se esforçaram muito para tornar possível esse projeto. É um projeto de tradução das recomendações e dos chamados comentários gerais dos comitês dos tratados celebrados sob os auspícios da Organização das Nações Unidas na área dos direitos humanos. Pode parecer até difícil de acreditar, mas em virtude da barreira linguística, o português não é um idioma oficial da Organização das Nações Unidas, nós temos até hoje ainda um certo afastamento em virtude de termos essas contribuições importantíssimas desses comitês onusianos em idioma estrangeiro. E por isso a clínica, dentro da proposta de uma atividade de extensão, trouxe essa missão aos alunos e às alunas de participar desse projeto que tem todo a ver com a implementação de direitos humanos, porque dá visibilidade àquilo que a professora Silvia comentou, que é essa interpretação internacionalista desses textos normativos internacionais. Eu sempre digo nas minhas aulas, e também a minha prática, ela tem uma relação com essa minha visão acadêmica, que não basta ao Brasil ratificar esses tratados. Não podemos celebrar com júbilo a ratificação de tratados de direitos humanos, em que pesa a importância, claro, é o primeiro passo, mas não é um passo que é decisivo. Devemos também zelar pela interpretação e pela implementação prática do conteúdo desses tratados. Muitas vezes, temos espelhado na legislação interna dispositivos desses tratados. A professora Silvia comentou a importância, por exemplo, da Lei Maria da Penha. Nós temos espelhado muitas vezes os comandos normativos desses tratados, ou às vezes os comandos normativos já se encontravam na nossa Constituição de 88. O desafio é justamente evitar que a interpretação nacional, a interpretação local desses tratados desperdice aquilo que é a maior contribuição que o direito internacional dos direitos humanos pode dar à sociedade brasileira, que é esse olhar diferente, olhar sobre temas que nós já nos acostumamos, muitas vezes com essas violações gritantes que foram comentadas por todas que me antecederam, discriminações estruturais em relação à mulher. Fui procurador regional eleitoral por 6 anos, 2 anos como substituto e 4 anos como titular no estado de São Paulo, e as estatísticas mostram o afastamento e que é estrutural da mulher da representação política, passa pelo subfinanciamento das suas candidaturas, passa pela sua subrepresentação nas estruturas de poder dos partidos políticos e uma série de questões, de barreiras que nós podemos detectar, não somente, claro, no direito eleitoral, mas em outros campos nos quais o exercício de poder é hoje ainda dominado por homens. Isso gera, claro, uma importante injustiça no sentido de termos uma sociedade igualitária e inclusiva, que é a meta da proteção de direitos humanos. Por isso, a importância do direito internacional dos direitos humanos é forçar estados democráticos, no caso o Brasil, a reavaliar as suas condutas, reavaliar de que modo implementa a proteção de direitos humanos, em especial do combate à discriminação contra a mulher. Dentro desses meus 15 minutos, também quero trazer a importância dessas recomendações gerais, dessa interpretação internacionalista que o Comitê CEDAW nos traz. São importantes temas que são discutidos, são 37, é um dos comitês mais profícuos, né? Nossas alunas e alunos tiveram muito trabalho e isso também nos auxilia, muitas vezes, a mudar determinadas áreas nas quais os nossos defensores e defensoras de direitos humanos atuam. Serve como uma importante contribuição, um subsídio que não pode ser posto de lado.
também essa tradução auxilia até o conhecimento desses mecanismos. Nós temos poucos casos, por exemplo, perante os comitês onusianos. O colega Davi fez um excepcional mestrado justamente nessa avaliação do porquê, diferentemente do sistema interamericano, poucos casos existem em relação ao Brasil nos comitês onusianos, mesmo quando o Brasil já reconheceu a competência desses comitês em receber essas petições de vítimas de violação de direitos humanos. Também trazer essas recomendações, comentários gerais para o nosso cotidiano, para o cotidiano de todas e todos, também auxilia até a própria revelação da existência desses comitês. É um espaço institucional que não pode ser desprezado. Claro que há barreiras, claro que o sistema interamericano tem uma sedução, que é a utilização do português, mas o espaço dos comitês é importante do começo ao fim, não só também pela produção desses comentários, dessas recomendações, não só porque o Brasil reconheceu a competência de vários desses comitês em receber petições de vítimas, mas também porque o Brasil pode, estimulado pela sociedade civil organizada, começar a pensar também em ocupar mais espaços perante esse comitê. A professora Silvia foi uma especialista indicada pelo Brasil, com grande apoio da sociedade civil, e nós devemos cada vez mais sedimentar uma cultura da sociedade civil em prestar atenção, especialmente nesses espaços nos quais há possibilidade de termos especialistas brasileiros, de termos juízes, por exemplo, da Corte Interamericana, comissionados da comissão. E por que eu digo isso? Porque há um importante efeito multiplicador na medida em que há brasileiros nesses comitês, há brasileiros nessas instâncias internacionais de direitos humanos, também desperta a curiosidade, desperta a atenção da mídia, desperta muitas vezes uma certa, vamos chamar assim, cautela, né, do Poder Judiciário na avaliação daquilo que é produzido, gera uma certa aproximação do Estado em relação a essas instâncias. E por isso, é claro, também que essas pessoas que, eventualmente, o Brasil indique, trabalhem depois pela sua aprovação, porque temos aí uma faceta intergovernamental em todo o sistema internacional, quer global, quer regional, dos direitos humanos. E essa faceta intergovernamental exige a atuação solidária, vamos chamar assim, do Brasil na eleição desses especialistas. E por isso também essa preocupação da tradução para o português também tornar esses mecanismos cada vez mais próximos da nossa realidade. Sei que a agenda dos direitos humanos é uma agenda que possui um sem número de problemas. Talvez hoje agregar mais um, que é sensibilizar o Poder Executivo sobre a necessidade de ter mais transparência na escolha e no apoio a nomes para esses órgãos internacionais, talvez não seja hoje a nossa grande prioridade, mas em algum momento deveremos também assim nos conduzir. Por quê? Porque tem esse importante efeito de estímulo, de revelar a produção desses órgãos. Muitas vezes há desconhecimento. O Brasil é um país imenso, um país continental, um país ensimismado, um país soberanista, um país que tem até hoje uma dificuldade muito grande em incorporar esses padrões hermenêuticos. E, por outro lado, também podemos partir para algum momento uma segunda etapa de começarmos também a questionar de que modo são produzidas essas peças da interpretação internacionalista. Isso é um outro momento, isso eu vou deixar aí para uma outra geração de pesquisadores, possivelmente estaria aposentado, cultivando frutas e legumes, mas em algum momento deveremos também nos debruçar como são produzidas esses padrões hermenêuticos, muitas vezes uma certa ausência de diálogo. Muitas vezes há monólogos,
uma certa construção hermenêutica sem consideração de vozes, sem consideração do pluralismo que deve, claro, imperar na sociedade inclusiva. Eu, de novo, agradeço à Escola da Defensoria Pública que fez, né, esse evento no Dia Internacional dos Direitos Humanos, 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Claro, uma construção que não se esgota, mas não há o caminho, né? Se faz o caminho, né? A andar, parafraseando o poeta de Soria, né, o Antônio Machado, que está em várias das minhas obras. Acredito nisso e vejo, né, especialmente aqui, todas essas defensoras, defensores, pesquisadoras excepcionais na área dos direitos humanos, que teremos aí muita produção, muita reflexão e muito bom combate na área dos direitos humanos. Obrigado novamente. Obrigada, professor André. Se eu posso fazer alguns comentários, eu queria reforçar o que o professor André falou sobre a importância do papel dos alunos e das alunas para essa realização da tradução. E um pouco nessa linha do que o professor André falou, enfatizando o protagonismo dos próprios estudantes em proporem, em trazerem, né, o interesse muito genuíno e muito engajado em se dedicarem a temas de direitos humanos, direito internacional dos direitos humanos. E eu, da minha própria experiência também de aluno de graduação, destaco como o professor André sempre foi essa grande figura acolhedora desses interesses dos alunos se dedicarem a esse tema, enfim, acolhendo, orientando, fomentando. E no caso da Clínica de Direito Internacional, isso não foi diferente. Então, também os meus parabéns a essa dedicação. Como todo mundo falou, esse é um momento, enfim, particularmente difícil, né, de muita coisa, e estar aqui podendo celebrar essa conquista que tem muitas mãos, em especial de estudante de graduação, enfim, é muito especial e acho que tem que ser destacado. Um comentário adicional que eu também queria enfatizar em relação ao que o professor André falou, né, que é essa importância de entender, né, como essas recomendações abrem um olhar para a identificação de espaços mesmo, né? Uma das principais missões da clínica, como um espaço de formação, é pensar como vai ser a prática desses profissionais. E me parece que identificando, né, não só no conteúdo das recomendações, mas no espaço do comitê, dos demais comitês da ONU, que esses podem ser campos de disputa, né? E como o professor André muito bem enfatizou, e vem da pesquisa do Davi, né, a gente ainda tem muito espaço para explorar no âmbito do sistema das Nações Unidas, né, para levar as demandas brasileiras. E se eu pudesse ir além, eu acredito que no sistema interamericano ainda tem muito espaço para discutir, em especial, o tema dos direitos das mulheres em relação ao Brasil, né? Como já foi falado, né, as recomendações gerais têm esse papel muito importante, né, de mostrar o que tem de vivo, né, na interpretação dos tratados. E o sistema interamericano tem utilizado muito o que vem, então, de lição do CEDAW, né, das suas recomendações gerais, para falar sobre acesso à justiça das mulheres, sobre violência e discriminação de gênero, mas a Corte, em particular, falou muito pouco isso em relação ao Brasil. No caso, por exemplo, da Favela Nova Brasília, foi mencionada essa relação entre gênero, acesso à justiça, violência sexual, mas ainda é tímido nos casos brasileiros perante a corte essa agenda de gênero. E no caso brasileiro, né, que a gente tem essa referência tão importante, que é o caso Maria da Penha, perante a comissão, com grande impacto na ordem interna, me parece que esse instrumento das recomendações gerais em português também lança um olhar para a possibilidade de litigar perante a corte, falando mais sobre essa dimensão de gênero e trazendo novas temáticas. E para finalizar, enfatizando mais uma questão que o professor André mencionou, né, a gente teve esse avanço importante ontem, né, com a aprovação na Câmara da Convenção para Eliminação da Convenção Interamericana contra o Racismo, e, enfim, é um passo super importante. Esse foi um dos temas aos quais a Clínica de Direitos Humanos da USP se dedicou ano passado, mas como o professor André disse, ratificação de tratado é só um primeiro passo e às vezes um passo muito tímido, né? Então, eu acho que, enfim, é um momento importante de celebração agora, mas a gente disputa principalmente no âmbito da interpretação
e no entendimento que os tratados são instrumentos vivos. Muito obrigada, então, mais uma vez, à Defensoria por essa parceria com a clínica, que permite com que os estudantes tenham essa oportunidade de desenvolver um aprendizado prático sobre direitos humanos e, quem sabe, auxiliar aí nas disputas que são travadas no Judiciário Nacional. Obrigada, eu devolvo a palavra para a Fernanda, então. Obrigado, Raquel. Eu não sei se tem perguntas no chat, vocês chegaram a ver, Paulinha? Tem alguns comentários, né? Muita gente parabenizando a professora Silvia, a professora André, a doutora Ângela, né? Por tantas perspectivas, né, trazidas e também tantas provocações, né, porque realmente para uma democracia com efetiva participação da população, né, a gente precisa também tornar acessíveis esses documentos. Então, como é importante, né, nesse momento também de mudança política nos municípios, a gente também pensar nos conselhos municipais das mulheres, né, que é uma conquista ainda que a gente não conquistou, né, que a gente precisa participar e criar esses organismos, né, de efetiva participação, e esses documentos são também, né, extremamente importantes, né, para o movimento das mulheres também, né. Muitas falas parabenizando, a Yolanda trouxe, né, pessoal, é importante lembrar que o alto índice de mulheres que sofrem violência doméstica tem algum tipo de deficiência, a interseccionalidade é muito importante nesse tema. A Fátima, ela falou, eu quero essa declaração dentro da perspectiva da mulher que a professora Silvia mencionou, como eu faço. A Ruth fala, precisamos de coragem, Defensoria de Rondônia presente aqui também, defensoras do Rio de Janeiro também, Flávia, muitas parabenizações. Então, acho que a gente pode abrir, né, para vocês finalizarem, trazerem aí considerações finais, e já agradeço, né, desde já a participação de todas e todos. Quem quiser o certificado da EDEP, é só clicar no link que está disponível aí no chat do nosso YouTube, e também a gente já deixou o link aí da publicação, né, que é de ampla divulgação, também aí como a professora Silvia trouxe, né? Agora o novo desafio é a gente conseguir, né, que chegue ao maior número, né, de pessoas, estudantes, sistema de justiça, sociedade civil, para que realmente isso faça parte da nossa rotina, né, do nosso dia a dia, a gente trazer e fomentar o debate sobre as recomendações e a sua aplicação, né, que às vezes parece uma utopia, mas que a gente continua aí trazendo como algo inegociável e que para a vida das mulheres é o mínimo que, né, a gente tem aí que realizar. Então, a palavra é para vocês, se a professora Silvia quiser começar. Sim. Paula, eu gostaria de enfatizar o que eu não mencionei, nos 15 minutos aperta um pouquinho, não é? Eu queria dar uma ênfase que a violência doméstica e familiar muitas e muitas vezes ocorre no mundo doméstico, mas o que eu quero, a partir disso, dizer é que ontem, no Telejornal da Cultura, logo após, né, a TV Cultura, e eu, que sempre assisto, e já tinha observado que a questão de alguns dias, né, não sei precisamente quantos, após o jornal, eles colocam, durante alguns minutos, uma pessoa com deficiência, trazendo um pedacinho da sua história. O que eu quero dividir com vocês é uma frase que foi dita ontem por uma mulher que não tem visão, certo? Uma mulher jovem. E eu quero dizer que eu fiquei emocionada. Ela disse o seguinte: eu não me defino pelos meus limites, eu me defino pelas minhas atitudes. Eu achei incrível. Muito obrigada, professora Silvia. Acho que, né, todas e todos aqui também nos emocionando com o seu relato, né, e a gente sempre pautar as intersecções, né, algo extremamente importante, né, para a gente ter realmente, né, direitos humanos para todas as mulheres, né. Professor André? Ou a doutora Ângela, quem quiser. Estão me ouvindo? Bom, eu só tenho a agradecer. É algo que sempre me emociona bastante. Dia 10 de dezembro é uma data que, para mim, é uma data de reflexão.
tento, né, sempre ser otimista, todos os minhas alunas e alunas sabem disso, confio bastante que nós temos hoje uma geração de pessoas envolvidas na defesa de direitos humanos. Vejo a Defensoria Pública como uma instituição que, pela sua própria existência, pela cultura organizacional envolvida na prática dos direitos humanos, também revela esse avanço e que vamos continuar, né? Então, não somente, claro, no exercício de resistência, mas no exercício sempre de progressão, um exercício de implementação. Essa é uma dívida que a Universidade Pública Brasileira tem também com a nossa sociedade, uma sociedade que tem recursos, né, escassos, e a Universidade Pública tem que devolver isso também para a sociedade, por isso a importância de estarmos com essas alunas e alunos. Vejo que vários estão no chat, então um grande abraço a todas e todos, parabéns à Defensoria Pública, aos alunos e alunas, aos pesquisadores, e continuaremos. Obrigado, gente. Doutora Ângela, se quiser também trazer algumas palavras. Não sei se teve algum probleminha técnico. Acho que a defensora Fernanda, né, quer trazer um convite aí também. Fica à vontade. Queria aproveitar para convidar para o nosso próximo evento do dia, que hoje a partir das 18 horas, a gente vai ter o evento Defesa dos Direitos Humanos na Pandemia, e que a gente chamou representantes para falar dos 3 principais eixos de atuação aqui do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos. Então, vamos ter a professora Deise Ventura, trazendo a questão da saúde, dos desafios do direito à saúde na pandemia, o padre Júlio Lancelotti, falando um pouco da perspectiva de defesa das pessoas em situação de rua, e a Sheila de Carvalho, que vai tratar da violência institucional e a questão da letalidade policial, racismo e violência também durante esse ano. Então, fica aqui o convite, vai ser transmitido pelo YouTube a partir das 18 horas. Contamos com a participação de todas e todos. Acho que mais uma tentativa, se a doutora Ângela está com a gente, senão a gente já também caminha aí para o encerramento. Agradeço, né, professora Silvia, professora André, Fernanda, Raquel, todas e todos, Nálida, que ajudaram e participaram aqui ativamente, e também todas e todos que estão, né, no chat mandando mensagens, agradecendo pelo evento. E a gente segue aí na resistência, na luta, e sempre pautando, né, a defesa das meninas, adolescentes e mulheres para uma vida digna no Brasil, né, principalmente nesse momento da pandemia, em que a gente realmente, né, aprofunda ainda mais, né, as discriminações e as desigualdades, então que faça parte, né, da vida das mulheres e seus direitos humanos, né, e aqui a gente segue, né, nessa toada. Muito obrigada, gente. Uma boa tarde.